Missionária Letícia, evangelização, né? Tá tocando. Missionária Eliette passou a bola para ti, né? E tu saiu fazendo a tua parte, né? Missão. A obra de Deus não depende de um e de outro, né? Não pode parar, né? Onde tem um disposto, Deus faz, amém? Diaconisa Cássia está na oração aí firme, em nome de Jesus. Missionária Letícia está ajudando. Glória a Deus. Se juntou aí, a Josi, a Natasha também essa semana. Glórias a Deus. Ele segunda, daqui a pouco já emenda a quarta, daqui a pouco já emenda a sexta. Quando vê, está virando uma intercessora. Mas tem que vencer isso aí, né? Porque a preguiça não é de Deus, irmãos, amém? Né? E no sábado tem um brechó. Separou com minhas roupas que eu te pedi na cachorra. Tem que separar que eu tenho que levar, tá? Pode pegar 70% de que tiver aí quando tá tudo, tá? Amém? Deixa 30% só as mais novas aí em nome de Jesus. Nós vamos estar levando lá para aquela família lá em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Logo, se Deus quiser, a missionária Ariete já está aí. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aleluia. E amanhã tem o nosso estudo bíblico, né? Às 8h30. A Raquel vai trazer um cafezinho. Amém? Glórias a Deus, irmãos. Eu não precisava nem pregar, eu vou pregar só para fundamentar na Bíblia, né? Porque a bispa já falou tudo aqui, né? Só pelo que a bispa não sabia. Ela sabia o tema que eu ia pregar, mas não sabia para que lado eu ia ir. Só pelo que a bispa falou, já deu para ver que a gente não é crente, né? Não sabe nem pregar aqui, né? Que a gente ainda é frequentadores de igreja, né? Só pelo que a bispa falou já dá para ver, não precisava nem eu pregar. Mas eu vou te mostrar na Bíblia, porque a Bíblia diz se a gente é crente ou não, amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Abre a tua Bíblia no livro de 1 João. Glórias a Deus. Eu quero falar da salvação, irmãos. Amém? O Senhor tem me levado a pregar da salvação. É isso que precisa nesses últimos tempos. Pregar da salvação. A gente não é crente, é modo de dizer, né, irmãos? Né? Eu me sinto crente. Sabe por quê? Sabe o que é uma evidência da pessoa saber que a gente é crente? Uma das evidências, ser perseguido. É uma das evidências que está incomodando o diabo. Uma das evidências que a igreja está agradando a Deus, ser perseguida, está incomodando o diabo. Eu não vejo na Bíblia, já comecei a pregar, tá, irmãos? Hoje vai ser diferente. Eu não vejo na Bíblia, no Atos dos Apóstolos, na formação da igreja, nenhum discípulo que não foi perseguido, nenhum discípulo que não foi morto, nenhum discípulo que não foi perseguido e perseguido de morte. Isso deveriam ser evidências para nós, irmãos. As maiores evidências, irmãos, que nós somos crentes em Jesus Cristo, sabe qual é? É o mundo nos perseguir, pessoas nos perseguir. O crente, irmãos, ele carrega as marcas do Evangelho, as feridas do Evangelho, as marcas de Cristo. É isso que é carregar a cruz de Cristo, irmão. Cristo, ele foi amado nem pelos dele, veio para os dele, os dele o rejeitaram. A palavra de Deus diz. Então, irmãos, as marcas, as cicatrizes, as chicotadas, as perseguições são as características de um crente, irmão. Não é as bênçãos que tu recebe, não é os milagres que tu recebe, né? Não é quanto tu tem de dinheiro, não é quanto tu tem de bens, não é o trabalho que tu tem, né? Isso Deus nos dá favor imerecido, são experiências sobrenaturais que nós temos com Deus, mas eu não vejo na Bíblia, e eu vou te mostrar, né? Porque a bispa deu um relato, mas não mostrou na Bíblia, né? E eu vou te mostrar na Bíblia que a Bíblia nos mostra o que é ser um crente. Eu vou pregar sobre salvação, mas eu nem vou pregar sobre aquele tema que eu tinha comentado, se salvação é para sempre ou se não é, porque isso é um assunto polêmico, isso tem muitos debates, tem muitas discussões. Se tu abrir o YouTube, tu vai ver que tem discussões sobre isso aí, de tudo que é jeito. Tem gente que acha, o pessoal do curso sabe que tem pessoas
são escolhidas por Deus. Deus já escolheu a dedo aqueles que vão ser salvos, ou seja, Deus escolheu um determinado grupo e os outros não têm chance. Tem gente que acha isso. Tem no YouTube, é o arianismo, se eu não me engano, né? O calvinismo, né? É um deles, né? Não sou obrigado a lembrar de tudo também, né? É isso que vocês estão estudando. Amém? Glória a Deus, é o calvinismo então, né? Amém? Mas, como que eu sei se eu sou um salvo em Cristo Jesus? Porque, irmãos, não me cabe no meu pensamento e não cabe na palavra de Deus aquela história que eu já vi muita gente pregando, aleluia. Deus vai lá e bota o teu nome no livro da vida. Aí daqui a pouco Deus vai lá e apaga. Deus vai lá e escreve o teu nome no livro da vida. Deus vai lá e apaga o teu nome no livro da vida. Haja ele Rorex celestial nele. Se toda vez Deus fosse lá, escrevesse o nosso nome no livro da vida, e toda vez tivesse que apagar no livro da vida, escrevesse e apagava, ia faltar borracha no céu, né, irmãos? Não é verdade? Glórias a Deus. Então é uma coisa que não cabe no meu entendimento e não cabe também na palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Primeira evidência que a gente é um crente salvo, que tu vai entender, irmãos, não é a visão de salvação para sempre, talvez, que tu tenha. Não é aquela visão que tem, tu vai entender no fim, tá? E essa mensagem de hoje, irmão, se tu prestar atenção, vai desbloquear muito entendimento para ti. Tu vai entender o que é o pecado sem perdão, blasfêmia com o Espírito Santo. Tu vai entender quando Tiago diz que a fé sem obras, ela é uma fé morta. Tu vai entender hoje por que Tiago diz isso. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que Jesus fala, aleluia, sobre um crente que vai herdar o reino dos céus? Não tem palavra melhor, irmãos, que nos ilustra isso do que o encontro que Jesus tem com Nicodemos. O que Jesus fala com Nicodemos quando Nicodemos vai falar com ele que para herdar o reino dos céus tem que nascer de novo? Irmãos, se a pessoa precisa nascer de novo, é porque tem algo errado, é porque precisa de uma nova vida, né? Ninguém precisaria nascer de novo por nada. E isso eu estou falando em nós, no cristianismo. Mas se você for pegar, vou pegar um exemplo, até a Casa Espírita de certa forma diz isso. Eles não acreditam na evolução do Espírito a cada vida. Por que o Espírito precisa voltar se ele não precisasse evoluir? Isso no entendimento deles, que não é o que nós cremos, né, irmão? Amém? Então, se Jesus diz para Nicodemos que é necessário um homem nascer de novo para que ele possa entrar no céu, então a primeira evidência para nós sabermos se nós somos um crente em Jesus é se nós nascemos de novo. Bispo, mas qual é a evidência que eu nasci de novo? Irmão, se eu conheci Jesus, eu me batizei e eu continuo ainda com a minha mesma vida, será que eu nasci de novo? Eu já deixo isso aí para reflexão. Será que eu nasci de novo? Tu encontrou Jesus, tu aceitou Jesus, tu desceu as águas, fez a confissão de fé em Jesus, o que simboliza o novo nascimento, simboliza, né? Será que tu nasceu de novo? Será que uma nova criança, olha só, vamos pegar, quando nasce um bebê, ele não aprende tudo do zero, ele não é educado tudo do zero, ele não tem um caráter formado do zero. Quando a gente nasce de novo para Jesus espiritualmente, o que deveria acontecer? Nós deveríamos ser educados de novo, formado um caráter de novo, baseado no quê? Palavra de Deus. Está entendendo como as coisas na palavra de Deus são bem claras? Novo nascimento, é só tu pegar um exemplo da terra. O que os nossos filhos aprendem? O que a gente ensina para ele? Por que uma criança que mora nos Estados Unidos aprende a falar inglês e não português? Porque é o jeito que ela é educada, é o jeito que ela é ensinada. Então, nascermos de novo do Espírito deveria ser sermos educados e
instruídos conforme a palavra de Deus. Só por isso aí eu já fundamentava, para te saber se tu é um crente salvo. Será que nós nascemos de novo? Eu costumava dizer para uma irmã minha que jamais é impossível tu aceitar Jesus na tua vida e a tua vida não mudar nada. A tua rotina não mudou nada. Tu não confrontar nada para estar na obra de Deus, porque é um confronto. A gente tem que deixar de fazer coisas que a gente quer fazer pra gente, para poder estar na casa de Deus. Tu não ter confronto muitas vezes em casa para fazer a vontade de Deus. Será que a gente nasceu de novo de verdade? É o tipo, se a missionária Liette tivesse aqui, ele ia dizer, né? É coisa pra gente refletir, né? Para dar glória a Deus. Eu quero te levar a reflexão. A tua vida mudou? Os teus horários mudaram? Tu deixou de fazer os passeios que tu fazia muitas vezes por causa das coisas de Deus? Tu deixou de fazer a tua vontade muitas vezes por causa das coisas de Deus? Senão tu não nasceu de novo, irmão. Tu continua com a tua mesma vida. Tu acha que nasceu de novo, mas tu não nasceu de novo. E eu estou te fundamentando na Bíblia. Isso aí. Mas tem um texto aqui que nos mostra bem, para te saber se tu é um nascido de novo. Estou falando de salvação, tá, irmão? Isso pode definir a tua salvação ou não, este entendimento, tá? Olha o que a palavra de Deus nos diz lá no livro. Agora vamos ler a palavra de Deus, tá? No livro de 1 João, no capítulo 3, verso 9. Irmãos, hoje eu quero estudar sobre a salvação. Então abra a tua Bíblia e acompanha, fundamentando tudo que eu falei. Se tu é um nascido de Deus, tu não pode estar vivendo a tua nova vida. Eu não estou falando de perfeição aqui, irmãos. O crente salvo, ele pode cair, mas se ele não esconder o pecado dele e ele confessar, a Bíblia diz que Jesus é fiel para nos perdoar. Eu estou falando de uma vida de pecado. Eu não estou falando que o crente, só porque nasceu de novo, vai ser, nunca mais vai errar. Não me entendam mal, não é isso que eu estou falando. Olha o que Deus diz, 1 João 3,9, sobre o nascido de novo. Que eu falei as palavras bíblicas. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido. Quem nasceu de Deus pode viver pecando? É o bispo que está falando? Aqui quem falou foi o bispo, ela contou um testemunho, relato. A palavra de Deus que está falando. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. João é ainda mais duro. Quem vive pecando é filho de quem? Nisto são manifestos na tua conduta, no teu proceder, no teu modo de viver, no teu modo de andar. Isso manifesta se tu é filho de Deus ou se tu é filho do... A palavra está falando. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Viu que são coisinhas tão pequenas para a gente já ser definido como filhos do diabo? Amém? Glórias a Deus. O que está falando a palavra aqui? O que eu já falei, irmãos. Aquele que nasceu de novo, não é que ele vai ser perfeito. Ele vai errar, ele vai tropeçar, mas ele vai confessar o seu pecado, ele vai se arrepender, ele vai pedir perdão. O Espírito Santo, a semente essa que foi plantada dentro dele quando nasceu de novo, vai incomodar ele de tal maneira, aleluia, que ele vai confessar esse pecado, aleluia. E a Bíblia diz que Jesus, ele é fiel e misericordioso para nos perdoar. Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando daquele que já está há 5 anos na igreja e vive pecando. É disso que eu estou falando. Quem tem o Espírito Santo de Deus, irmão, quem nasceu para uma nova vida, quem está sendo, eu não estou falando de novo convertido, irmão. Novo convertido é um bebê, ele ainda está recebendo a instrução. Estou falando de crente casca grossa, aquele que é casca dura, que não aprende, que não ouve,
que não quer aprender a palavra, aleluia, aquele que aprende as coisinhas na internet, aleluia, e aprende esses evangelhos que é pregado na internet aqui, David Leonardo, a Vitória, olha a luzinha da lanterna que apaga e pisca, é bênção, Deus usa, Ele usa, mas não vai levar ninguém para o céu. Isso aí pode ser o teu primeiro contato com Deus, mas não vai te levar para o céu. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Se tu diz que tu é um crente, irmãos, eu estou aqui para te dizer, o meu chamado é de João Batista, o meu chamado é da bispa. Se tu vive pecando, tu ainda não é nascido de novo. Se tu erra e te arrepende de vez em quando, faz parte da caminhada de um crente. Agora, se tu vive no pecado, vive na mentira, vive na fofoca, vive na intriga, vive fazendo as coisas erradas, aleluia, coisas erradas que tu sabe que é errado, tu faz de conta que tu não enxerga, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, tu ainda não é nascido de novo. E com todo o peso que isso me traz, eu fui escolhido para te ensinar isso. Com todo o amor que eu tenho por cada um de vocês. Amém? Glórias a Deus. Olha só o que diz lá no livro de Efésios 10. Abre a tua palavra de Deus. Hoje é estudo. Efésios 2, capítulo 10. Olha só o que Paulo diz acerca daquele que nasceu de novo, aquele que já se converteu. Olha só. Efésios 2:10. Efésios 2:10 diz assim, ó: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que Paulo está dizendo aqui? Quando nascemos de novo, tem um caminho de boas obras que foi preparado para que o crente nascido de novo andasse nela. Tem que andar, irmãos, nas obras que Deus preparou. Tu não pode ser um nascido de Deus, tu não pode ter nascido de novo, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus, e continuar andando nos mesmos caminhos que tu andava na tua velha vida. Não tem como ser um nascido de novo e continuar andando nos mesmos caminhos que andava na velha vida, irmãos. Não tem como. Eu poderia ir além ainda, como eu botei, não sei se alguns viram, uma coisa que todo crente pensa que não dá nada, eu botei, acho que só a missionária Letícia se manifestou, algo que foi muito forte até para mim, que eu nunca tinha tentado. Quando tu vai participar de um engano, que não seja Deus que mandou para te usar, tu é co-participante. Como é que viu quando eu botei essa palavra? Mas isso não dá nada. Esses crentes que gostam da igreja, tu é co-participante do erro deles. Bíblia diz isso. Quem é que lembra quando eu botei isso aí? Não dá nada. É que nem tu levar alguém para cometer um crime, levou, só deu carona, o que acontece contigo? Tu paga pelo mesmo crime. É isso que tu está falando naquela mensagem que eu mandei. Quem é que prestou atenção quando eu mandei isso? Quem é que leu? Acho que a única que se manifestou foi a missionária, mas eu creio que mais gente leu. E não é forte isso, irmão. Tem que amar o irmão, mas não pode compactuar com ele. O verdadeiro amigo, ele aponta o erro. O verdadeiro amigo, ele aponta contra o pecado. O verdadeiro amigo, se ele vê que o irmão ele está indo para o caminho errado, o que ele vai fazer? Ele vai confrontar o irmão, mesmo que isso custe a amizade dele, mas ele fez a parte dele. Isso é ser atalaiar. Está lá no livro de Ezequiel. O que a Bíblia diz com as minhas palavras no livro de Ezequiel? Eu acho que a Bíblia já pregou sobre isso, não foi aqui, né? Foi na povo de Deus uma vez. Se tu vê que teu irmão está errando com as minhas palavras, e tu não avisar, e esse irmão vir a morrer, o sangue vai ser cobrado das tuas mãos. Agora, se tu avisou e ele não te deu ouvido, tu está livre dessa condenação. Livro de Ezequiel, está escrito isso. Está vendo essa história de crente querer ficar passando a mão por cima do pecado?
crente tem medo de confrontar, crente que tem medo de desagradar. Irmãos, outra coisa no sinal do nascido de novo: tu vai desagradar pessoas, tu vai desagradar parentes, tu vai desagradar amigos. Vai! Se tu tem medo disso, irmãos, tu ainda não nasceu de novo, tu ainda não nasceu ainda do Espírito, aleluia. Porque, irmãos, quando tu nasceu do Espírito, irmão, tudo que está no mundo é contra ti, vai te dar essa preguiça. Tudo é. E o Espírito incomoda lá dentro, irmão. Quando eu vejo uma besteira na internet, dá vontade de vomitar. Eu não sou de ficar botando comentários na internet, você não adianta nada. O crente não tem que fazer isso, mas dá vontade de vomitar as coisas que eu vejo na internet. Amém? Tá entendendo? E não é expressão, irmão, é ensino. Só que é ensino forte, que ninguém ensina mais, sabe por quê? Isso aí perde dízimo, isso perde ovelhas. Irmãos, eu não estou aqui para ter um cercado de ovelhas, eu estou aqui para conduzir uma igreja à salvação. Isso aqui, irmãos, pessoas que têm dízimo alto vão embora muitas vezes, quando é pregado. Quem é que sabe disso? Nós ouvimos da boca de uma pastora, onde a bispa pregou, que Deus já tinha falado isso, mas eles não tinham coragem de pregar, com medo de magoar as pessoas. Importa primeiro agradar quem? Depois os. Vou falar de novo, irmãos, para que fique bem claro. Não estou falando de perfeição. Isso não vai ser encontrado em nós. A gente caminha para a perfeição. Sei, eu estou falando de crente que vive pecando. Bispo, é só pecado? Claro que não, irmãos. Se não é um crente que vem todo escuta a igreja, a tua vida não mudou nada, tu não teve confronto, ninguém te aponta o dedo, ninguém te critica, ninguém te julga, tu não nasceu de novo ainda. Pode ter certeza. Não se incomoda com ninguém, não se incomoda com o erro, não se incomoda com as coisas erradas, tu não nasceu de novo. Essa é a maior evidência que tu nasceu de novo, irmão. Perseguição. E Deus usou a bispa que eu nem sabia, né, bispa? Porque às vezes a bispa está explicando as coisas dela e eu estou explicando as minhas, né? Coisas de Deus, ela no celularzinho dela e eu no meu. Tem o nosso momento junto, mas tem o nosso momento individual com Deus. Ela fica no cantinho dela, eu fico no meu, e isso é respeitável. Está entendendo? João 10, 28 e 29. Olha só, glórias a Deus. Porque que se tu é um salvo de verdade, eu não vejo na Bíblia como tu perder a salvação. Se tu é um salvo de verdade, mas tu vai entender isso aí, irmãos. Eu não estou fundamentando aqui o sou salvo, eu posso andar de qualquer jeito. Não é isso que eu estou falando. Tu vai entender no final. João 10. E 29. Olha só, Jesus falando, irmãos. Olha só como é forte o que eu estou falando. Que se tu realmente nascer de novo, não tem como tu perder a salvação. Olha só, Jesus falando: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as tirará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Jesus está dizendo aqui, ó, que as ovelhas que foram dadas para Ele, aleluia, Ele dá a vida eterna. E ninguém pode tirar isso dele. O problema não é ser salvo para sempre ou não, que a gente deve se preocupar. O problema é se a gente nasceu de novo. Esse é o que a gente tem que se preocupar. Depois tu vai entender por que disso aí, quando eu fundamentar a palavra, amém? Glórias a Deus. Da mão do Pai ninguém pode tirar, irmão. Aqueles que nasceram de novo. Quem é que já viu um crente? Nós temos aqui na igreja uma pessoa que eu ganhei uma grande educação, comendo cabeça, missionária Eliette. Quem é que já viu lá ela murmurando com alguma coisa? Pensa nas lutas que aquela mulher tem. Não sei se ela tem a salvação ou não, mas ela tem boas evidências. Será que ela vai desistir de Deus? Um salvo não desiste de Deus. Um salvo não desiste daquilo que Deus entregou.
sentido que eu digo, irmão, se tu nasceu de novo, a salvação tu não perde. Porque se tu nasceu de novo, jamais tu vai abandonar Jesus. Tu sabe por quê? Porque as coisas do mundo já não importam mais para ti. Então não tem problema no mundo que vai fazer tu abandonar Jesus. Conseguiu entender? Primeira João 2,19. Olha o que Jesus diz daquele que não ouve a palavra, aquele que não nasceu de novo. Deu trabalho para tratar isso aqui na Bíblia, irmãos. A Bíblia tem muitos assuntos que estão espalhados pelos livros. Não é tu seguir um livro ali que tu vai entender tudo de um assunto. 1 João 2,19. Olha o que Jesus diz. Olha só. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Pessoas que estavam no meio do povo de Deus, viviam no meio do povo de Deus, saíram do nosso meio. Por que saíram? Porque não eram ovelhas de Jesus. Não eram um salvo, não eram um nascido de novo. Está entendendo? Quão forte é isso? Olha lá no 1 João 2,29. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Da onde que a Bíblia não mostra se a gente é crente ou não? Ai, será que eu estou salvo? Tu deve saber se tu lê Bíblia. Eu devo saber se eu leio Bíblia. A Bíblia diz quem é um crente. Se a Bíblia não dizer quem é um crente, irmão, não vai ser no gibi da Turma da Mônica que vai estar. A Bíblia diz. Ai, será que eu sou salvo? Será que eu vou ser salvo quando morrer? Cada um de nós sabe. Se lê Bíblia, sabe. Cada um de nós. Amém? Saíram do nosso meio porque não eram dos. Estavam no meio dos crentes, irmãos, mas não eram crentes. Bispo, mas como é que pode ter isso? A Bíblia não fala do joio? Pior do que falar do joio, a Bíblia não diz que eles vão ficar no meio do povo de Deus até o final? Só naquele grande dia eles vão ser separados? Que história é essa que não pode ter joio frequentando igreja e ser revelado só no meio do fim? Quem é esses que são joios que não nasceram de novo? Bíblia pura, irmãos. Bíblia pura é inquestionável, não é interpretação do bispo. E Deus tem levado a pregar a Bíblia pura. Pura. 1 João 9. Olha o que eu falei. Eu não estou falando de perfeição. Olha o que eu falei. Quando tu é um nascido de novo, olha só. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando é um nascido de novo, irmão, se tu pecou, passa 5 minutos, o Espírito Santo já está te incomodando, aquilo ali já está te doendo, o teu coração já está apertando, a tua alma já está aflita, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, já te vem um arrependimento, tu já começa a pedir mais de 1000 perdão, tu já está louco para cair de joelho, tu chora, tu começa a olhar para o céu que nem um louco aonde tu estiver. Ah, Deus, perdoa, Deus, eu fiz isso, eu não queria ter feito isso. Esse é o nascido de novo. Hoje em dia a gente erra, não pede perdão para o irmão, fica com coisinha no coração. Não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Quem é que está entendendo? Olha só o que o Paulo diz para fundamentar: um crente nascido de novo e salvo, ele não larga Jesus nenhum. Precisamos voltar a dar valor para a palavra de Deus e menos valor para a profecia. Recebamos as profecias, Deus fala através de seus profetas, mas a palavra de Deus é mais importante. Tem tudo que um crente precisa para nascer de novo. Romanos 8:30
39. Todo mundo conhece e fala, mas entre falar e viver é muito diferente. E Deus já me disse, Ele vai me levar no lugar para pregar essa palavra aqui. E aqui eu estou pregando a ligada, tá? Eu vou descer o sarrafo. Depois o pastor que se vira. Depois o pastor que se vira. Aqui eu estou ensinando. Estou ensinando, né? Mas quando Deus me falou, eu me vibrava assim pregando, sabe? Romanos 8,38. Todo mundo fala, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a morte. O que é a morte? Nem a morte participa do amor de Cristo, se for nascido de novo. Nem a vida. O que é a vida? A tua vida que tu vive aqui não pode separar do amor de Cristo, irmãos. Não pode. Não pode. Teu filho não pode separar do amor de Cristo. Teu marido não pode separar do amor de Cristo. Tua esposa não pode separar do amor de Cristo. Olha o que Jesus diz: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu vim pôr divisão entre nora e sogra, entre marido e mulher, entre isso, entre aquilo. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Mas isso é um crente que nasceu de novo. Para ter coragem disso, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Deixei alguma coisa que eu falei até agora sem fundamentar na palavra de Deus? Um crente salvo, irmão, jamais ele vai abandonar Jesus. Um crente salvo, quando abandona Jesus, olha só, filho pródigo, ele escolheu sair dos caminhos de Jesus. Mas o filho pródigo era um nascido de novo. Ele estava lá, não precisou ninguém lá buscar. Não precisou ninguém pegar no colo. Porque aquela semente que eu comecei lendo, ela estava dentro do coração dele, aleluia. Ele estava lá no meio do chiqueiro do porco, comendo com os porcos, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E daqui a pouco, eu imagino que no coração dele aquela semente começou a arder, começou a dar aquela angústia, aquela falta, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E ele voltou para o Pai. Glória a Deus. Porque o nascido de novo, mesmo que vá um pouquinho para o mundo, não consegue ficar vivendo lá. É como eu digo, igrejas que não pregam a palavra convertem pessoas? Convertem, porque se a pessoa quiser, ela se converte. Quem converte é Jesus, não é o homem, é a palavra de Deus. Mas se ele nascer de novo, ele não vai ficar numa igreja de engano. Um católico que ser alcançado por Deus pode acontecer? Pode, mas se ele ser alcançado por Deus, ele não vai ficar no engano. Não fica no engano, irmãos. Não fica no engano. Nada pode separar um nascido de novo de Deus, irmãos. Nada é nada. Não diz, algumas coisas não podem separar. Nada. Nada. Nada, irmãos. Nem família, nem casa, nem o que tu tem. Nada. Bispo, mas como assim é seu salvo? Aleluia. Se lá nas cartas de Apocalipse diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmão, a gente não persevera para ganhar salvação, a gente persevera porque a gente é salvo. Por que muitos têm tanta luta e não saem da presença de Jesus? A gente não persevera para ganhar salvação. Se fosse por causa disso, aleluia, nós já tínhamos ficado no caminho porque as nossas forças são limitadas. A gente persevera porque a gente é um salvo. Um salvo, um nascido de novo, ele tem um alvo. E nada, Romanos 8, 38, 39, nada pode separar ele ou desviar ele desse alvo. Nada. Quem é que sabia que se tu não desistiu até agora, são grandes evidências que tu é um salvo. Mas isso até agora eu não tive luta. Vai vir, não te preocupe, vai vir. Vai vir, irmão. Vai vir. Se tu não é um crente que está querendo ter uma vida profunda com Jesus, tu nasceu de novo, vai vir. Vai vir a perseguição, vai vir a separação, vai vir o desprezo, vai vir as acusações.
vai vir a pessoas mal intencionadas, pessoas que convivem no teu meio, na tua casa, no teu grupo de amigos, vão se afastar de ti. Não existe um crente sem as marcas de Cristo, irmão. Ontem eu conversava com um irmão, a pessoa que eu vi até hoje na minha vida, nos meus olhos, mais usado em cura, Deus estava usando ele para curar câncer ali. Depois eu fiquei sabendo que ele tinha câncer. Curando câncer, é mesmo, pessoas vomitando câncer ali, e depois falaram para nós que ele tinha leucemia, e curando pessoas com câncer ali. E depois de muito tempo, Deus curou ele. Quem é que está entendendo, irmão? Você está vendo como ser um servo de Cristo não é nada do que a gente pensa, irmão? Sabe o que a igreja perseguida, que tem um site fala? Que eles têm pena da igreja do Brasil, que tem que orar para a igreja do Brasil se converter. Tem que orar para a igreja do Brasil se converter. Não existe um país no mundo que tenha toda a liberdade que o Brasil tem. Tem país que tem liberdade? Tem. Estados Unidos tem liberdade? Tem. Mas que nem no Brasil tem, porque no Brasil nem as leis não funcionam. Os crentes fazem tudo errado. Igreja sem estar registrado direitinho, faz o que quer e olha a liberdade que tu tem. Nem a lei funciona. Olha só o que diz em Efésios 1,13, está acabando a pilha, tem que comprar o carregador de pilha agora. Glórias a Deus. Efésios 1,13. Irmãos, pega isso e abraça o que eu estou te ensinando aqui, irmão. É a palavra de Deus. Se tu questionar isso aqui, irmão, tu não é nascido de novo. Olha só, Efésios 1,13 diz assim, ó. Olha o que acontece com o nascido de novo, ó. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Como é que a gente é selado com o Espírito Santo da promessa? Ouvindo a palavra da verdade, recebendo o evangelho da verdade, crido no evangelho da verdade, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Quem nasce de novo, crê na palavra, ouve, recebe e é selado com o Espírito Santo, pode ter certeza que ele não vai aceitar a marca da besta. Não tem espaço para dois selos. Se já tem o Espírito Santo, o diabo não vai conseguir botar o dele, não. O diabo só vai botar o dele naquele que ainda não nasceu de novo, naquele que ainda não foi selado. Não tem como o diabo lá e apagar o carimbo de Deus. Pá! Não tem. Não tem como. Por que tem pessoas que às vezes vão para o mundo aí e voltam depois? Porque um dia nasceram de novo. Eu não estou falando de perfeição. Um dia nasceram de novo. E aí Deus vai te buscar aonde tu estiver. O seu selo de Deus, irmãos, mostra que tu é uma ovelha. Selo, quem é que sabe o que significa selo? Selo significa propriedade exclusiva. Selo significa que tu é uma propriedade exclusiva do Senhor. Uma pessoa, irmãos, que nasce de novo verdadeiramente, essa aí não consegue mais abandonar o Senhor, não consegue mais viver sem Cristo. Tu pode cair, mas tu vai voltar. Mas tem uma classe que não volta mais, e quando eu ler para ti, tu vai entender. São aqueles que lá no fim, aliás, tu vai entender também agora, talvez tu nunca entendeu. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor será salvo. Jesus vai dizer, nunca te conheci. Porque Jesus não conhece carne, Jesus conhece espírito. Jesus só conhece aqueles que nasceram de novo.
Eita Jesus! Aqueles que nasceram de novo, mas vão ser conduzidos pelo Senhor até o fim da caminhada. Como eu disse, a gente não persevera para ganhar salvação. Isso é antibíblico. Por que Jesus morreu então? A gente persevera porque a gente é salvo e nasceu de novo. E se alguém se rebelar, bispo? Vamos lá para João 10, 25 e 26. A Bíblia explica isso também. Aliás, irmãos, tem que estudar a Bíblia com dois princípios. Ó. Bíblia explica a Bíblia e a Bíblia nunca se contradiz. João 10, 25. Olha o que diz lá em João 10, 25 sobre aqueles que se rebelaram. Olha só que forte, irmão. Olha que forte. João 10, 25. Respondeu-lhe Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois da minha ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as tirará da minha mão. O que eu já li. Aquele que se rebela, irmãos, nunca foi ovelha, porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. E por que Jesus diz aqui? Não credes porque não sois das minhas ovelhas. Então existe uma classe que não é ovelha de Jesus. Mas por que não é ovelha de Jesus? Porque Jesus não quer? Não, porque não aceita nascer de novo, não aceita o Evangelho de Deus, não aceita o Evangelho da correção, não aceita o Evangelho da salvação, aleluia. Não existe aceitar o Evangelho da salvação e não aceitar o da correção, irmãos. Não nasceu de novo. Não são minhas ovelhas. Jesus fala claramente aqui, irmãos. Essa é uma palavra de salvação, uma palavra de reflexão, irmãos. Ou a gente realmente nasce de novo, ou a gente não vai ser salvo, irmãos. A Bíblia é clara nisso, irmão. Aquele que nasceu de novo não continua nas mesmas práticas. Aquele que nasceu de novo não continua apegado nas mesmas coisas. Aquele que nasceu de novo não continua apegado na mesma rotina. Rotina muda. Oh, tem que fazer a obra de manhã. Ah, é meu dia de descanso. Nasceu de novo, irmão. Criatura do céu. O tempo do mundo é o que sobra, não do céu é o que sobra. Está entendendo? Não é nascer de novo carnal, como se nascesse aqui para o mundo de novo. É como se nascesse para um outro mundo. Tu te tornou uma criatura celestial, aleluia. O que Deus deu primeiro para Abraão? Abraão, a tua descendência vai ser como a areia do mar. Beleza, Deus entregou para Abraão uma descendência carnal, mas depois eles iam se tornar como as estrelas do céu. Ou será que Deus precisava falar duas vezes? Deus entregou para Jesus também um rebanho como areia do mar, tantos. Mas depois a gente vai ter que se tornar estrela do céu quando a gente nascer de novo. Agora, quem lê Bíblia me questionar uma coisa, tá? Quem lê Bíblia não, vamos pensar que esqueceram. Abre a tua Bíblia no livro de Hebreus capítulo 6. Eu estou dizendo que Jesus, eu estou dizendo que quem nasceu de novo de verdade não vai perder a sua salvação. Quem nasceu de novo, porque nunca vai abandonar Jesus e nunca vai continuar na mesma vida, irmãos. Não tem como tu ter nascido de novo e continuar com a tua mesma vida, com as tuas mesmas práticas. Não tem como, não tem, não existe essa possibilidade. Amém? Olha só o que diz na Hebreus 6. Se você fosse um crente questionador, bispo, mas tu está dizendo isso aí, ó.
Hebreus 6, vamos ler desde o começo, para você entender o contexto da coisa que Paulo está falando ali. Olha só, Hebreus 6, 1, olha só, vamos ler junto. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Olha aqui, ó, onde você poderia me questionar, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucifica o Filho de Deus e o expõe ao vitupério, à vergonha, ao escândalo. Bispo, mas como é que esses aí caíram e Paulo diz que não tem mais salvação para eles? Será que não tem mais salvação para eles porque Deus não vai dar mais, Jesus não dá mais salvação para eles? Não é isso que Paulo está falando aí. Vamos entender o contexto disso aí, irmão. Se você não entendeu, Paulo está falando ali de não ficar apegado só nas coisas básicas do ensino, se aprofundar no ensino. O que é coisa básica, irmãos? Coisas que um crente que está chegando à igreja aprende: o amor de Jesus, a crucificação de Jesus. Aí Paulo está dizendo: não vamos ficar só nisso aí, aleluia. E tem gente que quer só isso a vida toda, o amor de Jesus. Não é o que Paulo está dizendo aqui, ó. Inclusive no meu título está a exortação à busca da fé madura. Como é que está de vocês aí? O meu está a exortação à busca da fé madura. Exortação ao progresso da fé. Ó, a do João está melhor, hein? Exortação ao progresso da fé. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, ó? Ó, eu não posso chegar na igreja e ficar só no leitinho a minha vida toda. Eu tenho que progredir, aprender aqui, ó, coisas mais profundas. A doutrina da salvação, aprender a regeneração, aprender coisas do século vindouro, coisas espirituais. É disso que Paulo está falando. E agora eu vou chegar nesse povo aqui que Paulo diz que não tem mais salvação para eles. Olha o que a Bíblia diz, vamos analisar verso a verso, tá? Tem que haver evolução na vida do crente. Crente nascido de novo, ele não consegue ficar só no leitinho. Eu não sei como é que tem gente que sai de uma igreja que prega a palavra profunda e vai tomar leitinho. E já fala, isso é bíblico e Deus já confirmou isso para nós. Quando Deus tirou a bispa da quadrangular, a mulher chegou na minha casa e dizia: eu vou tirar vocês de lá porque vocês já passaram da fase do leitinho. Se vocês ficarem lá, vocês vão cair, não vão suportar, né, bispa? Entregaram para nós isso. Passando do leitinho. 5 anos de igreja, passou do leitinho. Estou chegando agora, estou no primeiro ano. Tem uma madeirinha para ti ainda. Tem uma madeirinha para ti ainda, leitinho Nescau, Nestrogênio. Novo convertido espiritualmente falando, irmão. Ainda precisa aprender o amor de Cristo. Por que, irmão? Nós que já estamos um tempão, irmão, que dizemos que nascemos de novo, a gente já conhece o amor de Cristo. Senão nós nem estaria aqui, aí vai ficar a vida toda aprendendo só do amor de Cristo e a evolução da tua fé. Mas quem são esses aí que Paulo diz que não tem mais salvação? Vamos analisar a palavra. Olha só. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados. Irmãos, o que é serem iluminados? Aprenderem a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu. Iluminado está falando de ensinamento. É impossível aqueles que já aprenderam, já conhecem a palavra de Deus, já foram ensinados, provaram o dom celestial. Gente que está no meio dos cristãos, eles não provam o que o Espírito Santo faz. Às vezes até recebe ali uma visita do Espírito Santo, né? Entra no manto, pode falar em línguas? Pode ter visão? Pode cantar no coral?
que Jesus disse que eu escolhi 12, mas um deles é o diabo. Vivenciou as mesmas coisas que os que nasceram de novo. Mas o que Paulo está dizendo aí? Por que não tem mais salvação para essa pessoa? Porque não tem mais o que fazer. Aprendeu da palavra, recebeu do Espírito Santo, participou das maravilhas de Deus e não se converteu, não nasceu de novo. Quem é que vai convencer uma pessoa dessa? E qual é o único pecado que não tem perdão? O que é blasfêmia com o Espírito Santo, irmãos? Contender com o Espírito Santo. Sabe quando o Espírito Santo ele se afasta de ti? Porque ele já te falou, te mexeu, e tu fechou teu coração de tal maneira? Não tem mais salvação. Não tem o que fazer. Nem te cauterizou. É o único pecado que a Bíblia diz que não tem salvação. Só pode ser disso que Paulo está falando. Homicídio tem perdão? Tudo tem perdão na Bíblia. Só blasfêmia com o Espírito Santo. Tu acha que blasfêmia com o Espírito Santo é tu rir do irmão que está falando língua? Então eu já estou no inferno há tempo. Se no momento da conversão eu ria. Tu acha que isso aí que é blasfêmia com o Espírito Santo? Tu rir do teu irmão que está ali pulando? Tu acha que é isso aí que é blasfêmia com o Espírito Santo? Contender com o Espírito Santo. Esse não tem mais salvação, irmãos. Tu imagina, vamos pegar um exemplo na nossa vida. Eu dei o de Judas, ficou bem claro, né? Tu chegou dentro da igreja, Jesus te curou de um câncer. Tu aprende da palavra, está te aprofundando na fé, vive as coisas que os crentes vivem aqui, está 10 anos na igreja recebendo palavra. Não é só leitinho, Jesus te ama, Jesus te bota num vidrinho, Jesus vai te carregar aqui dentro de um vidrinho para que nada pegue em ti. Se tu não te converter, tem o que fazer mais contigo? Não tem, irmão. Não tem. Quem é que entendeu? Não tem. E aí, quando o Tiago diz, Paulo diz que a salvação vem pela... Tiago diz que a fé sem obras é... A Bíblia não pode se contradizer. E aí eu entendi. Essas obras que Tiago está falando, não é o que tu faz na igreja, não é tu limpar a igreja, não é tu fazer isso, não é tu fazer aquilo. Sabe qual é a obra que ele está falando? Na tua vida. Vim aqui, aceitei Jesus, me batizei. Cadê as obras na tua vida? Cadê as mudanças? Cadê as evidências? É disso que o Tiago está falando. Que a fé sem obras é uma fé morta. Se não tem obras na tua vida, não tem evidências, não tem mudança. Se não tem mudança de vida, não tem mudança de caminho. É uma fé mentirosa. É forte, irmãos, mas é a palavra de Deus. É por isso que aquele que passou por tudo isso, aprendeu da palavra, recebeu do Espírito Santo, daqui a pouco recebeu o milagre de Deus, recebeu a bênção de Jesus, não nasceu de novo e não se converteu e caiu, não tem mais o que fazer nessa pessoa no evangelho, irmãos. Não tem o que vai fazer. Vai o homem lá e obrigar? Ele aceita Jesus, vai cravar dentro de uma igreja? Não tem o que fazer mais. Por isso que Paulo diz que não tem mais salvação. Uma pessoa que já está com a mente cauterizada. E isso, irmãos, eu vou dar uma letra para vocês agora, tá? Maior mal hoje em dia da igreja brasileira é o YouTube. O YouTube pode ser bom, mas o YouTube é muito ruim. Hoje em dia todo mundo prega. Hoje em dia todo mundo entende da palavra. Hoje em dia todo mundo opina, irmão. Todo mundo se acha entendido. Pode ter gente aqui que acha que eu estou pregando dentro do momento da palavra, não tem nada a ver. Hoje em dia todo mundo é entendido, todo mundo é pregador da palavra hoje em dia. Todo mundo é. Não paga preço, não ora, não passa por perseguição, não passa por calúnia, não passa por nada, mas entende da palavra. Entende da palavra.
sutil, tá vendo? Bispo, o que é isso aí que cauteriza tua mente, irmãos? Tu vai lá ver as coisinhas do YouTube lá, que pregam pra ti, tu não conhece a palavra, aí tu acredita, e aí tu já tá com rixa, já tá rixoso, e aí prega aqui diferente. Não, aquilo lá é a verdade. Eu preguei palavra, irmãos. Eu não falei uma palavra da minha boca sem fundamentar na Bíblia aqui pra ti. Eu preguei palavra. Se tu é um nascido de novo, irmãos, tu não vai perder a salvação, sabe por quê? Porque isso vai te mover a perseverar até o fim. Isso vai te mover a nada neste mundo fazer tu parar. Nada nesse mundo abandonar aquilo que Deus entregou na tua mão. Nada neste mundo, irmão, nem família, nem nada vai fazer tu abandonar Jesus, irmão, se tu é um nascido de novo. E se tu leva a sério a tua salvação, se tu acredita em salvação, tu nunca mais, tu vai levar essa questão muito a sério. Essa é uma palavra de salvação para a minha vida e para a tua vida. Eu fazer a obra não pode estar condicionada a bispo fazer não pode estar condicionada em mim. Eu posso chegar um dia bem claro, bispo, eu não quero ir hoje, aí a bispa não vai fazer culto. Não nasceu de novo. O nascido de novo é impulsionado pelo Espírito Santo, não é impulsionado pelos seus desejos. Um nascido de novo, irmãos, ele tem o coração aberto. Não pode ter um coração que nem o mundo. Hoje em dia, no mundo, irmão, as pessoas têm um coração melhor que os crentes, irmãos. A maioria tem um coração melhor que os crentes, irmãos. Isso é uma vergonha para nós, e eu me incluo também, irmãos. É impossível nós, como crentes, nós aceitar pessoas no mundo que estão fazendo mais do que nós pelo próximo. Nós que conhecemos um amor que eles não conhecem. É nós que conhecemos um amor incondicional, que não importa se tu gosta da pessoa, se a pessoa é bonita, se a pessoa é feia, se é gorda, se é magra, se a pessoa não tem, que não faz isso, não faz aquilo. Como nós que conhecemos, eles não conhecem. Tu está entendendo? O que eu disse, que eu falei para a bispa, que chegou uma hora que eu brinquei com a bispa, eu não sei nem se nós somos crentes. Porque a gente é falho também, irmão. A gente falha em tanta coisa, a gente quer fazer muitas coisas, mas muitas vezes a gente não faz porque a gente é sozinho. Poucas pessoas nos ajudam a fazer. Eu estou querendo fazer uma coisa bem bonita lá para o pessoal lá da coisa. Sabe quem é que me ligou hoje? Vou dar o testemunho, Angélica. Bispo, compra R$100 de lápis de cor lá para levar para as crianças. Nós temos Jesus, irmão. Será que R$10 vai nos fazer falta? Será que R$20 vai nos fazer falta? Nós que temos Jesus, nós temos algo maior que eles não têm ainda. A gente está usando uma estratégia para tentar inserir isso na vida deles, irmãos. Tu consegue entender? Eu me constranjo com isso, irmão. Eu também posso ajudar muito mais. Só que eu também sei, que nem eu falei do dízimo, eu sei dos princípios bíblicos, irmãos. Tu acha que tu sabe, mas tu não sabe. Sabe o que a Bíblia diz? Sabe como é que funcionava no Velho Testamento? No Velho Testamento o povo ia lá, levava a colheita lá para o sacerdote. Sabe o que a Bíblia diz? Que o sacerdote ele tinha que comer das ofertas do povo, senão o povo não era abençoado. E aí tu acha às vezes que entende de dízimo, que entende de oferta? Quem é que conhece essa passagem? Que o sacerdote tinha que comer do que o povo entregava para o povo ser abençoado. Mas bispo, eu não faço isso e sou abençoado na área financeira. Olha para as outras áreas da tua vida. Olha para os teus filhos, olha para a tua família, olha para a tua casa, olha para as pessoas que tu gosta. Está entendendo, gente? Como é profundo e como é perigoso hoje em dia isso de todo mundo achar que entende da palavra. Tem pastor que não entende da palavra, tem pregador que não entende da palavra, irmão. Hoje em dia não tem mais ovelha, todo mundo hoje em dia é pastor e pregador. Não é verdade? O YouTube está cheio de... Não tem mais ovelha, irmão. São poucos os que sentam de coração aberto para aprender. Todo mundo tem sua opinião hoje em dia. São raros os que não têm a sua opinião e estão de coração aberto para aprender, irmão. E tu tem que ter uma coisa contigo, tu tem que ter hoje tem muitas linhas de evangelho, irmão. Tu tem que ter a
medida que eu te recomendo muito forte que seja bíblica e tu acreditar naquilo, irmãos. Senão tu não é uma ovelha. Tu não pode ir dentro da igreja achando que é ovelha. Tu tem que ter uma linha e tu crê. Bispo, eu creio no errado, mas vai para onde tu crê. Vai para o errado se é o que tu crê, né? Porque não adianta tu ouvir o certo que tu não vai aprender, tu não vai aceitar, não vai entrar no teu coração. Tu está entendendo? Hoje em dia, irmãos, o que mais tem é pastor de YouTube cheio de ovelhas, mais ovelhas que nós que pagamos o preço. Não paga um preço, não faz uma oração, mas está cheio de ovelhas seguindo lá. Tu vai lá, tem mais de 100 mil inscritos. Tem lá um cara lá, com mais de 100 mil inscritos, sabe o que ele prega? Que Eva transou com a serpente e nasceram os filhos do diabo. Quem é que já viu? Não já viu, né, João? Que Eva transou com a serpente e tem os filhos do diabo. E ele tem 100 mil seguidores. Não vou entrar no mérito de certo ou errado aqui, mas as pessoas acreditam naquilo, estão seguindo aquilo. Vão para o inferno? Vão! Mas estão no que eles acreditam. Não estão dispostos a abrir o coração para aprender o evangelho verdadeiro. Entra aqui nos Hebreus 6. Será que tu ilumina uma pessoa que já tem um ponto de vista formado? Será que a gente consegue iluminar? Está entendendo, irmãos, o que eu estou querendo te ensinar? Tu vai para o YouTube também, esse dia eu me percebo, um monte de gente questionando o dízimo no YouTube, um monte de pregador que não tem nem igreja. Mas na Bíblia diz que o sacerdote tinha que comer do que o povo levava para que o povo fosse abençoado. Tu sabia que a bispa não tem pelo dinheiro da igreja? Porque a gente não se sente bem com isso, porque a gente não precisa? Pois é, eu deveria. Cada Bíblia nem que seja R$100 eu deveria. Até a pastora Adriana começou a nós devemos. Senão o povo não é abençoado. Está entendendo, irmãos? Está entendendo que você não entende de Bíblia? Você acha que entende? Talvez você tenha o teu ponto de vista. Não tem mais ovelha hoje, irmãos. São raras pessoas que estão dispostas a ser ovelhas. Hoje em dia todo mundo quer ser pregador. É irmão querendo ensinar na frente do pastor. É assim hoje em dia, irmãos. Não é verdade? Não tem mais ovelha hoje em dia. Hoje em dia a ovelha apacentando ovelha. O pastor foi levantado só para tomar porrada. Não é para ensinar, não é para conduzir, não é para mais nada. Estou te falando uma palavra de salvação, irmãos. De salvação. Se tu acha que tu precisa de leitinho ainda, tem bastante igreja aí que é só leitinho. É só mamadeirinha, irmãos. Vai ficar a vida toda na mamadeirinha. Eu estou ensinando coisas para te levar para a salvação e me levar à minha salvação. Te coloca de pé esta noite e recebe esta palavra, irmão. Sabe o que é bom às vezes para salvar alguns crentes? Para de olhar a pregação no YouTube, irmãos. Tu quer ver uma coisa que eu não acho legal? Aquelas bibliazinhas que tu compartilha o versículo e já te dá explicação. Isso impede de Deus falar contigo, sabia? Tu está pegando o que Deus falou com o outro e já está distribuindo. Quer que já vê aquelas bíblias que compartilham o versículo e já tem toda a explicação? Está impedindo de Deus falar contigo, irmão. Aquilo lá Deus falou com a pessoa, mas tu pode ler um verso e Deus falar contigo. E tu já está lendo o que falou com outra pessoa. Tu está entendendo, irmãos? Como é profundo isso? E o pessoal do curso amanhã nós vamos continuar nesse assunto. Vocês vão ir além, porque eu vou valorizar o esforço de vocês. Eu vou continuar e vocês vão ver o quão profundo esse assunto é de salvação. O quanto é ensinado errado essas coisas assim, tiradas da igreja, irmão. Por isso que Jesus diz, já sabendo na sua onisciência, será que quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé verdadeira na terra? Eu tenho para mim que Jesus vai descer que nem o Capitão Nascimento, não vai subir ninguém. Não vai subir muito poucos, porque isso foi tirado da igreja. Quem é o culpado? Aqueles que compactuam com o erro. Porque as igrejas que pregam o erro, está tudo lotada. A igreja que prega a palavra tem meia dúzia de pessoas, ainda tem que sair indo para ir para uma igreja que prega o erro. Está entendendo? Nós, quem é que faz o falso profeta, irmãos? É nós mesmos. Quem é que faz o falso profeta? Quem é que faz?
É Deus que faz? É nós mesmos. Deus permite. Para provar a tua fé mesmo. Talvez tudo que eu preguei aqui, se Deus usasse alguém para te entregar uma coisa, tu ia pensar só no que foi te entregue e o que foi pregado não ia nem dar bom. Por que Deus permite os falsos profetas dentro da igreja, irmãos? Ei? Irmãos, eu estou encerrando, acabou a palavra aí. Deixa a Mari cuidar das crianças. Ei, irmãos? Por que Deus permite falsos profetas na igreja? Deus não poderia impedir de entrar dentro da igreja dele? Para provar a tua fé, para ver no que a tua fé está firmada. Se é na palavra ou é no falso profeta. Tem profetas que Deus usa, eu não estou negando isso, estou falando de falsos profetas. Por que Deus permite entrar na casa dele? Será que Deus não tem poder para barrar? É para provar a tua fé, para ver no que a tua fé está firmada. Está entendendo, irmãos? Como é profunda a coisa, como é duro, vocês não têm noção, como é duro o chamado, irmãos, de quem prega a palavra, irmãos. Tu não tem ideia, né, bispo, de como é duro. Tu é excluído, tu é ficado de lado, tu fica na caverna que nem Elias, ninguém quer estar contigo, aleluia. Ninguém, irmão. Porque tu não compartilha com ele. Tá, eu vejo um erro e já estou gritando já. Meu chamado é de atalai, irmãos. Meu chamado é de alertar. O meu chamado não é de mentir. Quando chegar crente, pessoas novas na igreja, Deus vai usar outras pessoas para pregar o leitinho. O nosso chamado é de atalai. O atalai avisa. O atalai, ele chama a atenção. Aleluia. Mas tem essas pessoas de Hebreus 6 aqui que já aprenderam, já receberam o Espírito Santo, já tiveram experiências tremendas com Deus, já foram abençoados, já foram curados, já receberam bênção, às vezes mais do que um crente nascido de novo. Por que Deus faz isso? Pela misericórdia da palavra, para ver se isso faz com que tu te converta. E ainda assim não tem nada de fruto na tua vida, aí ele entra nessas classes daqueles que não tem mais o que fazer. Compreendeu com o Espírito Santo até o último, fechou o coração, mente foi cauterizada, mente foi tomada, não tem mais o que fazer. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço e regozijo pela tua palavra, Senhor. Salvação não é brincadeira, Pai. Salvação, Pai, é um assunto escasso hoje dentro, Pai, das tuas igrejas, Senhor. Mas qual é o objetivo, Pai, de nós estarmos aqui, Senhor? Se não for, Pai, para nascermos de novo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e perseverarmos até o fim, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, para que um dia o Senhor venha nos buscar, Senhor. Ah, papai querido, papai amado, não permita, Pai, que nenhum de nós, Pai, sejamos, Pai, joio, Senhor. Nenhum de nós, Pai, seja, Pai, oh, Pai, crente emotivo, Pai, crente que vai com a manada, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Mas que nós venhamos, Pai, verdadeiramente, Senhor, nascermos de novo, Senhor. Que nós venhamos, Pai, ser selados pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Oh, papai querido, papai amado, obrigado, Pai. Sempre chama, Senhor, a nossa atenção, Senhor. Sempre nos acorda, Pai, quando nós estivermos dormindo, Senhor. Ah, Pai, a Tua palavra é dura, Pai. Teus ensinamentos é duro, Senhor. Hoje em dia, Pai, que achamos, Pai, que por tudo, Pai, que Tu fez para nós, Pai, Tu já fez o pior trabalho, Senhor. Mas ainda assim, Pai, nosso trabalho, Pai, oh, papai, em nome de Jesus, Pai, abrimos o nosso coração, Pai, e realmente, Pai, sermos uma nova criatura, Senhor, que nem, Pai, Teu servo diz, Pai, em 2 Coríntios, Pai, 5,17, Senhor, que aquele que está inscrito em Cristo, Pai, o que é estar em Cristo? É nascer de novo, Pai, nova criatura é, Senhor, as coisas velhas já passaram, Senhor, tudo tem que se fazer novo, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Pai. Ah, Pai, com essa, Pai, palavra de salvação para nossas almas, Pai, em mente, no nosso coração, Pai, nós venhamos agora, Pai, nos preparar, Pai, para ceiar contigo, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja aplaude o Senhor, amém? E pode tomar teu assento, já vou estar ministrando assim.